A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta oportunidade tão rica que o Senhor nos concede para juntos meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar de um assunto bastante interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a depravação do ser humano, a depravação total do ser humano naquilo que concerne a sua vida pecaminosa. Para isto, nós vamos estar lendo as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 8, que diz assim: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Agora vamos abrir em Romanos capítulo 3. Romanos 3, vamos ler do versículo 23 até o 27. Romanos 3, de 23 a 27, a Bíblia diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justa justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Vamos nesse momento termos uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos por essa oportunidade tão rica e que o Senhor mesmo use este tempo para glorificar o nome de Cristo, salvando e alcançando pecadores. Leva esses que nos ouvem a compreenderem, a entenderem e a crerem e a descansarem na suficiência da tua palavra. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Aqui, meus queridos e diletos ouvintes, no verso 23 de Romanos 3, a Bíblia começa dizendo: Pois todos pecaram. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Isto deixa você com medo? Isso atemoriza você? Esse versículo faz você tremer? Quando você foi convertido, alguém falou para você do pecado? Eles explicaram para você a doutrina do pecado? Eles explicaram para você quem é Deus, de tal forma que você tremesse diante do seu pecado? Amados, muitas pessoas hoje em dia, elas não sabem nada sobre o pecado. Os pregadores não lhes explicam sobre o pecado. Eles não ensinam os atributos de Deus. Então, algumas pessoas começam a olhar para Deus como se fosse um vovô tolo, ou mesmo, quem sabe, um Papai Noel, e eles veem o seu pecado como se fosse uma coisa pequena. Queridos, por favor, me entenda uma coisa. Não existe forma de eu explicar para você quão terrível é o pecado diante de um Deus santo. Deixe-me dar uma ilustração. No dia da criação, Deus, ele ordenou as estrelas a serem colocadas em lugares diferentes do espaço. E todas elas se curvaram em adoração diante de Deus. Deus, ele falou para os planetas se moverem em esferas, em círculos, e eles disseram, amém, e obedeceram ao seu Criador. Deus falou para as montanhas, se levantem, e ele falou para os vales, abaixam-se, e eles se submeteram à sua voz.
Agora, Deus também falou para o mar: você vai vir até aqui, mas não passarás daqui. E o mar o adorou e obedeceu. Então Deus olhou para você e disse: venha. E você disse: não. E por essa razão, se você não está em Cristo no dia do juízo, toda a criação vai se levantar e vai acusar você, você mesmo que está me ouvindo nesta oportunidade, vai acusar você diante de Deus. Eles vão dizer o seguinte: amém? Quando Deus condenar a sua alma ao inferno. É assim que é o pecado. Ele é horrível desse jeito. Mas, queridos, é tão difícil as pessoas entenderem isto hoje. Por quê? Porque eles entendem tão pouco sobre Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Por que o pecado é horrível? Será que é porque resulta em morte? Não. Será que é porque atrapalha a sociedade? Não. Então por que é tão horrível? Sabe por quê? É porque ele é cometido contra um Deus que é absolutamente digno, que é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda obediência. Agora, eu gostaria de, por alguns instantes aqui, estar olhando para o pecado em uma perspectiva bíblica. Por isso que eu chamo a sua atenção, que você fique nesses pequenos minutos que ainda nos restam, que você fique bem concentrado, bem atento e não se distraia. Eu quero que você observe duas coisas acerca do pecado. Eu quero que você entenda primeiramente que é a coisa mais do que uma coisa que você faz. É uma parte de nós. Os teólogos, eles falam de uma depravação radical. Isso significa que a corrupção moral, ela permeia todos os aspectos do nosso ser. E antes de uma pessoa vir a Cristo, é isso que é o homem. Volte para o livro de Gênesis comigo, por favor. No capítulo 6, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, no versículo 5, que diz assim. Gênesis 6, verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente, ou continuamente má. Queridos, eu quero que você olhe aqui para a última frase. Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má. Isto aqui está falando do homem antes do dilúvio. Mas, por favor, entenda uma coisa. O dilúvio lavou a terra dos homens, mas o dilúvio não poderia lavar o coração dos homens. Assim que Noé e sua família saíram da arca, o pecado começou de novo. Enquanto estavam na arca, havia pecado. E ele cresceu. Cresceu e cresceu na terra. Agora, veja o que diz. Olhe para a sua Bíblia. É isto que é dito de você e de mim antes de nós nos achegarmos a Cristo. E se você está me escutando nesta manhã, se você está aqui hoje, nesta manhã, sem Cristo, este verso descreve você agora. Diz que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Queridos e amados ouvintes, um dia, depois que você ouviu deste evangelho, que você nasceu com uma natureza pervertida, corrompida, o seu coração, a sua vida, a sua alma está separada de Deus. Você está em pecado. E com a sua natureza pecaminosa, não existe nenhuma possibilidade de você se chegar até Deus. Ainda que mesmo neste estado de pecado, você tem aí um certo desejo, um certo prazer de chegar até Deus. Mas se a sua natureza não for trocada, você sempre será um servo de Deus. E servo não é filho. Quem é filho de Deus não é servo de Deus, serve a Cristo. Então, quem são os servos de Deus? O diabo, ele está a serviço de Deus. Ele serve a Deus, porque o diabo não faz nada sem antes pedir a permissão de Deus. E tantos outros homens aí que falam em nome de Cristo, mas que nunca tiveram a sua natureza trocada.
tantos homens descritos na Bíblia que não eram filhos de Deus, mas que eram servos de Deus. Um exemplo deles é o livro de Jó. Se você observar o livro de Jó, você vai notar que até o próprio Deus chama Jó de servo. Mas Jó, com a sua integridade, com a sua bondade, com a sua retidão, e desviava-se do mal, mesmo assim ele não era filho de Deus. Jó era uma pessoa totalmente e absolutamente arrogante. Jó, ele chamou até Deus de injusto. Ele chamou até Deus de injusto. Você pode conferir esse texto depois na sua Bíblia, lá em Jó 27, a partir do versículo 4 e 5, aliás, que diz assim a palavra. Presta atenção aqui. Vamos ver uma coisa interessante. Jó 27, a Bíblia vai dizer o seguinte, olha, Jó está dizendo aqui, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não me alargarei. Presta atenção que Jó está dizendo aqui. A minha justiça me apegarei, não a justiça do Senhor, a justiça dele. E as nossas justiças, todos nós sabemos que são como que trapos da imundícia. Essa é a nossa justiça. Isaías 64, a palavra fala assim, que todos nós somos como imundo e as nossas justiça, trapo de imundícia. Então, eu conheço muitas pessoas que são justas aos seus próprios olhos, igual Jó. Jó era um servo de Deus, não filho, depois que ele veio ser filho, porque ele chamou Deus de injusto. Lá em Jó capítulo 31, ele diz assim a partir do verso 4, ou não vê Deus os meus caminhos, e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Jó estava chamando Deus de injusto. Ele disse para Deus, pese-me, Senhor Deus, pese-me, mas pese-me em balanças fiéis. Você está sendo infiel comigo. Então, essa é a natureza de muitos, porque frequentam a igreja, porque foram batizados, acham que são filhos de Deus. Não são filhos de Deus. Somente aqueles que creram, que foram atraídos no corpo de Cristo, que estão crucificados com Cristo, que morreram com Cristo, conforme diz Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque o salário do pecado é a morte. Nós nascemos com a natureza pecaminosa, perversa e rebelde. Cristo na cruz crucificou o meu pecado e o seu pecado. Romanos 6,6, a Bíblia diz assim, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Está vendo? O que foi crucificado na cruz com Cristo foi o meu e o seu velho homem. Mas ao terceiro dia, juntamente com ele, Deus nos ressuscitou junto com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Religião nenhuma deste mundo consegue levar o pecador para a glória. Somente quando este pecador crê que ele morreu com Cristo, que ele ressuscitou com Cristo e que Cristo é a sua vida. Quando se crê nessa verdade, pode ter certeza que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, porque você está em Cristo. Pelo fato de estar em Cristo, porque foi Deus que colocou você lá. Ele que veio nos buscar, e ele veio buscar pessoas indignas. Jó, lá no capítulo 40, ele teve uma visão tão linda. Ele disse para Deus o seguinte, eis que eu sou vil. Jó 40, versículo 4. Sou indigno. Então pode ter salvação para você, Jó, porque ele veio buscar indigno. Que Deus te abençoe e leve você a crer na verdade da palavra de Deus. Olha, um bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul.
Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.